Olá, amigos, irmãos da Nação do Calvário, continuando aí o nosso bate-papo, o nosso estudo sobre o Sermão da Montanha. Estamos na parte 3, dando continuidade aí às bem-aventuranças. Estamos no versículo 4 de Mateus, no capítulo 5. Se você quiser nos acompanhar na sua Bíblia, ou tão somente ouça atentamente. O versículo diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É interessante notar que esse caráter empático da mensagem de Cristo, a mensagem desse novo reino, essa nova ética que Jesus trazia, Jesus trazia a ideia de um reino que fosse empático aos homens, um reino que se importava com os que choram. Nós sabemos que no o contexto da época, o contexto de tirania, do império, rechaçava o choro, rechaçava o mais fraco. E Jesus ele abre a possibilidade para estes serem aceitos. É muito importante notar esse caráter de empatia de Jesus com os que choram. Também está escrito na palavra de Deus que nós precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Capítulo 11 do Evangelho de São João, a palavra diz que Jesus chorou diante de Maria, que chorava aos seus pés. Ora, obviamente Jesus não chorava porque Lázaro estava morto, porque ele sabia da sua capacidade e que a qualquer momento ele poderia fazer um milagre de ressurreição. O choro de Jesus não foi pela perda de Lázaro, assim como o choro de Maria e dos demais que ali estavam. O choro de Jesus foi por conta do choro de Maria, o choro daquela moça o sensibilizou. Então, essa ética do reino é uma ética de empatia, de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E Jesus ele demonstra que os que choram eles teriam lugar nesse novo reino que ele propunha, nessa ética do reino que ele expunha aos seus ouvintes. Então, todos os que choram poderiam encontrar consolo. É importante notar que uma das funções do Espírito Santo na nossa vida é trazer consolo. Ele é chamado por Jesus de o Paracleto, ou uma palavra grega para consolador. Jesus disse aos seus discípulos: Eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei um consolador. O Espírito Santo Consolador, ele erradica o espírito da orfandade, o sentimento de abandono, de injustiça. Qual seria ou quais seriam os motivos pelos quais o povo da época de Jesus haveria de chorar? Havia um anseio muito grande por uma restauração do reino de Israel, um reino que foi fragmentado já ali desde os tempos de Roboão, filho de Salomão. O reino foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, e aí depois, mais tarde, o Reino do Norte foi levado para o cativeiro assírio, e o Reino do Sul, que é Judá, foi levado para o cativeiro babilônico. Depois disso, os filhos de Israel foram dispersos. Havia um desejo muito grande no coração do povo, havia um clamor, um desejo dessa restauração do Israel étnico. Porém, Jesus, não obstante, ele não traz a ideia de um Israel étnico, ele traz a ideia de um reino de Deus, um reino que não estava no visível, como ele mesmo disse em outro momento.
não está aqui ou ali, esse reino está dentro de vós. Então, por isso ele começa a falar das características que esse reino preza. Esse reino preza por pessoas que são pobres em espírito e por aqueles que choram. Esse reino se sensibiliza, ok? Esse reino se sensibiliza por aqueles que choram, de modo a vir consolá-los. O versículo 5 diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ora, a terra, ela era dos poderosos. É óbvio que aqui fala da terra, mas a gente precisa entender para os ouvintes de Jesus o que significava herdar a terra. Este povo, no seu DNA, tinha a ideia de uma promessa ou de uma terra da promessa. Deus, certa vez, disse, em Gênesis capítulo 12, a Abraão que ele saísse da sua terra e fosse para um lugar que Deus haveria de mostrar. Desde então, o povo tem dentro de si o DNA da terra da promessa. Eles saíram do Egito, toda aquela geração que pereceu no deserto, exceto Josué e Caleb. Eles saíram com a esperança, com o desejo pela terra, a terra da promessa. Então, falar de herdar a terra é falar de herdar as promessas, de herdar aquilo que Deus prometeu, de entrar no descanso ou na terra do descanso, né? Então, quando diz assim que os mansos, eles são bem-aventurados porque eles vão herdar a terra, é um contrassenso àquela época. Nós estamos falando de uma época onde o Império Romano havia se alastrado por toda aquela região da Europa e Ásia. O Império Romano havia tomado conta de tudo. Antes do Império Romano, o Império Macedônio, fazendo com que a cultura helênica, a cultura dos gregos, viesse a encher a terra. Antes deles ainda os persas, e antes deles os assírios. Então, era uma época de sucessivos impérios. A terra era tomada à força, ela era tomada pelo forte, pelo valente, pelo homem de guerra. E aí nós temos um contexto onde o bem-aventurado era o homem forte, o homem guerreiro, o homem, o soldado, era aquele que tinha esse respeito. Ele era o possuidor da terra, não somente o forte, mas também o poderoso, aquele que tinha as condições financeiras, aquele que tinha a capacidade de comprar as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus certa vez encontrou um jovem rico, e esse jovem perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para herdar, né, a salvação, para alcançar a salvação. Jesus falou sobre os mandamentos. Ele rebateu dizendo que fazia isso desde jovem, e Jesus então disse a ele que ele deveria abrir mão de todas as suas riquezas, entregá-las aos pobres, vender tudo, entregar aos pobres, porque era isso que impedia aquele homem de seguir a Jesus. E aí Jesus chamou e ele convidou a segui-lo, e diante disso ele não pôde seguir a Jesus. O interessante é notar que os seus discípulos perguntaram: ora, então quem há de ser salvo? Essa pergunta dos discípulos é muito interessante, porque na cabeça do povo daquela época, o rico, o poderoso, aquele que possuía bens, herdades, ele era alguém que era capaz de conseguir as coisas. Ter riquezas era o sinônimo de alcançar as coisas, de possuir as coisas. Então, na cabeça daqueles moços, daqueles homens que seguiram a Jesus, em sua maioria pescadores, pessoas simples
e letradas, na cabeça deles, se o homem que era rico, se aquele jovem que era rico não poderia dar a salvação ou o reino, quem haveria de consegui-lo? Né? E Jesus em nenhum momento disse que era impossível que um rico entrasse no reino dos céus. Jesus disse que era muito difícil. Difícil é diferente de impossível. E a dificuldade estava no fato de que alguém que é muito rico provavelmente tem o seu coração afeiçoado às suas riquezas. Quando Jesus fala de riquezas, inevitavelmente ele fala de coração. A gente vai ver isso no capítulo 6 aqui do Sermão da Montanha, de Mateus. Então, onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. Jesus então responde isso aos discípulos que para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então a mentalidade daquela época é que o valente, o forte, o poderoso, o rico era aquele que haveria de possuir a terra. E aí Jesus começa a mostrar que as qualidades que o reino preza, que Deus preza, são outras. É o pobre em espírito, é o que chora, é também o manso. O manso, ele vai herdar a terra. Aquele que tem a mansidão no coração, não aquele que é iracundo ou é um homem que se deixa levar pela ira, pelos sentimentos de malignidade, de vingança, de posse. Ele mostra esse caráter de mansidão. Jesus certa vez falou para que nós viéssemos a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Esse aspecto de mansidão é algo que faz parte do perfil de um cidadão do reino, do cidadão dos céus. Ora, é interessante notar que quando a gente fala das bem-aventuranças e do sermão da montanha no geral, as pessoas costumam dizer, não, mas isso daí desculpa, mas é impossível. Eu não consigo, eu não consigo dar outra face, eu não consigo caminhar a segunda milha, eu não consigo perdoar. Mas entenda uma coisa, Jesus estava falando do Sermão da Montanha e esses ensinos de Jesus eles seriam depois ratificados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele vem sobre os homens, Jesus assopra o Espírito, né, sobre os seus discípulos, e depois vem o batismo com o Espírito Santo, que é a imersão nesse poder do Espírito, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo torna real, torna vivo, ele internaliza a lei de Deus, aquela lei que era externa ao homem, ela passa a ser interna, aquela lei que era fora do homem, capítulo 5, 6 e 7 de Romanos, o apóstolo Paulo vai discorrer muito sabiamente sobre essa questão, essa dicotomia entre o homem carnal e a lei espiritual, e a incapacidade que o homem tem pelas suas próprias forças de cumprir a lei, porque a lei é externa ao homem, mas através do Espírito Santo e de uma nova aliança, que é o sangue do Cordeiro derramado na cruz, Jesus faz com que o Espírito Santo venha habitar em nós e ele torna o Sermão da Montanha uma realidade, essa ética do reino uma realidade. Então é óbvio que pelas minhas forças e pelas suas forças você não vai conseguir dar outra face, não vai conseguir caminhar a segunda milha, não vai conseguir ser pobre em espírito, não vai conseguir chorar com os que choram, né? Se alegrar com os que se alegram, não vai ter essa empatia do reino e não vai ser manso. Tudo isso quem produz em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo produz esse caráter regenerativo.
ele faz com que esse sermão que Jesus pregou, que ele ensinou, se torne uma realidade nas nossas vidas. Ok? Bom, por enquanto é só. Te encontro aí no próximo vídeo, a quarta parte, onde falaremos aí sobre os que têm fome e sede de justiça, ok? Gostaria de pedir o seu like no vídeo, que você pudesse compartilhar com pessoas que você sabe que vai de alguma maneira esses vídeos vão abençoar a vida dessa pessoa, que você se inscrevesse no nosso canal, caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, nós estamos muito abertos a ouvi-lo e a dialogar. Amém? Deus abençoe sua vida hoje e sempre.